a maioria dos produtos médicos hoje em dia, eles são da China, né? Então é normal que a maioria das vacinas possua algum tipo de componente chinês. A gente não pode ser xenofóbico de discriminar um produto pela sua origem. Esse que você acaba de ouvir é o infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz. E essa entrevista foi concedida em outubro do ano passado à Globo News. Na ocasião, ou seja, há 3 meses, ele já alertava que o Brasil dependeria sim de insumos chineses para a distribuição da vacina de Oxford. O médico fazia referência específica ao chamado IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, o mesmo que hoje está travado na burocracia de Pequim e que atrasa a entrega das primeiras doses produzidas pela Fiocruz. Mas, aparentemente, à época, esse fato não chamou a atenção do Ministério de Relações Exteriores e nem mesmo do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi pego de surpresa no começo da semana com um atraso na entrega do produto. A China tem colocado barreiras para fazer a autorização de cumprimento deste... Não barreiras, eu vou reformular. Não tem dado celeridade, o termo correto, não tem dado celeridade aos documentos de exportação necessários para que o IFA saia e venha para o Brasil. A China nega que tanto esse atraso quanto a demora para o embarque de insumos da Coronavac tenham motivação política ou mesmo sirvam de retaliação contra os ataques do governo de Jair Bolsonaro ao país asiático. Em uma nota oficial divulgada na quinta-feira, a Embaixada da China em Brasília afirma que mantém contatos com a parte brasileira e fará esforços máximos para conseguir avanços sob a premissa de garantir a saúde e a segurança. O comunicado foi divulgado pelo embaixador Yang Wanming, depois de conversa com Pazuello e os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e das Comunicações, Fábio Faria, sem a presença do chanceler Ernesto Araújo. Ainda assim, até a noite de quinta-feira, não havia data para entrega dos insumos. Por ora, a única certeza é a chegada do lote de 2 milhões de doses da Índia, que era esperado na semana passada. Agora há pouco, a agência de notícias Reuters informou que a Índia vai enviar a vacina de Oxford AstraZeneca para o Brasil. Em um cenário como esse, de elevada demanda e pouca oferta de vacinas e insumos, como a diplomacia poderia atuar para que o Brasil não ficasse para trás? De que forma o retrospecto de agressões à China interfere nesse tipo de negociação? Com a atual política externa, existe espaço para melhorar as relações com parceiros estratégicos no enfrentamento da pandemia? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. E nesse episódio, a gente conversa com 2 especialistas nas relações entre Brasil e China. O professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Maurício Santoro, e o embaixador Marcos Caramuru, que chefiou a Embaixada do Brasil em Pequim entre 2016 e 2018. Fique com a gente. Professor Maurício Santoro, oficialmente o governo chinês não faz nenhum tipo de movimento que indique que, por exemplo, os insumos para a vacina estejam chegando tardiamente ao Brasil por razões políticas. Apontam apenas razões técnicas e burocráticas. Mesmo que houvesse razões políticas, haveria alguma manifestação oficial, a gente saberia? Bom, este mês de janeiro de 2021 tem sido uma aula prática sobre a importância global da China e da Índia para vários temas, mas principalmente para políticas públicas de saúde e para a resposta à pandemia. Existe no Brasil uma percepção muito forte de que esses problemas para que o Brasil obtenha insumos chineses são algum tipo de represália por parte de Pequim às manifestações críticas ao governo chinês por parte das autoridades da presidência Bolsonaro. Mas, na realidade, não é isso que tem acontecido. O que está em curso é simplesmente o seguinte: o Brasil não é, neste momento, uma prioridade diplomática para a China.
E a China tem privilegiado, na questão da distribuição da vacina e de outros insumos médicos relevantes, os países que são mais urgentes e mais importantes na sua política externa, o que significa principalmente nações vizinhas à China, na própria Ásia, ou então alguns países africanos que são estrategicamente importantes para a China por questões de recursos naturais, de petróleo, e o Brasil está fora desse circuito. Agora, é claro que todo esse comportamento do governo Bolsonaro com relação à China, todas essas tensões que foram provocadas ao longo dos últimos 2 anos, não ajudaram absolutamente em nada na situação atual. A Embaixada da China repudiou uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais em que ele apoia projeto dos Estados Unidos e se afasta de tecnologia chinesa para o 5G, a internet móvel de 5ª geração. E nós podemos especular o que poderia ter acontecido, que outro tipo de abordagem diplomática poderia ter ocorrido, para que o Brasil tivesse construído realmente uma relação de confiança, tivesse empenhado seu valor estratégico junto com a China. Agora, Maurício, você que tem tanto contato com a China, que estuda o país já há tanto tempo, já visitou e tudo mais, ajuda a gente a entender como é que funciona a cabeça do chinês numa negociação como essa, porque, como o Maltic disse, as autoridades, o embaixador da China no Brasil, a porta-voz do governo chinês lá em Pequim, quando falam sobre isso, não entender que está tudo bem, que a relação com o Brasil é ótima e que o governo chinês vai trabalhar para liberar o mais rapidamente possível. Como é que funciona o chinês numa negociação como essa? Eles não vão dizer abertamente onde é que está o problema, né? Bom, desde o início do governo Bolsonaro, os meus interlocutores na China, tanto por parte do governo chinês quanto dos jornalistas, dos acadêmicos, têm me ressaltado 2 problemas graves na relação da China com o governo Bolsonaro. O primeiro deles é a questão da Huawei. Se a empresa chinesa poderá ou não participar do leilão de 5G de internet. Isso é uma questão absolutamente central na relação bilateral e talvez a pendência mais urgente, uma vez que a Huawei é uma gigante das telecomunicações chinesas e, embora ela seja uma empresa privada, ela é tratada como uma questão de Estado na diplomacia chinesa. E o segundo ponto que tem tensionado muito essa relação são esses ataques à sociedade chinesa, à cultura chinesa, feitas por pessoas muito próximas ao presidente, em particular nas redes sociais. Então, os ataques feitos por um de seus filhos, pelo seu ex-ministro da Educação, isso confunde muito os chineses. Vários deles já me perguntaram se essa é a posição oficial do governo brasileiro e, se não é, por que o presidente não toma uma atitude? Por que o presidente não impede, por exemplo, o seu filho de fazer esse tipo de crítica muito forte? E aí isso acontece num momento em que, por causa da pandemia, o governo chinês está particularmente cuidadoso com a imagem do país e tem lançado uma ofensiva internacional para tentar melhorar essa imagem em vários locais. E o que está acontecendo agora na relação da China com a Austrália, que está enfrentando uma série de retaliações econômicas e comerciais por conta desse tipo de desentendimento, é um alerta para aquilo que pode acontecer com o Brasil. China continues to put pressure on Australia because Australia does not want to install the Huawei 5G network. A situação com o Brasil ainda não chegou no nível de seriedade que a Austrália está vivendo. Então, se a gente olhar, por exemplo, as declarações das autoridades chinesas sobre os seus colegas australianos, são muito críticas, até bastante agressivas, e ali se colocou essa questão política de maneira muito clara. É uma retaliação explícita. Não chegamos ainda nesse ponto com relação ao Brasil. Existe uma preocupação dos chineses com o que tem sido várias atitudes do governo Bolsonaro, mas uma percepção também de que a relação econômica e comercial está bem. As exportações brasileiras para a China cresceram em torno de 15% em 2020, mesmo com a pandemia. E o comércio entre os 2 países ultrapassou pela primeira vez 100 bilhões de dólares. Foi 101 bilhões, quer dizer, de longe é o maior e mais importante relacionamento econômico bilateral do Brasil, e os chineses sozinhos compraram mais de 1/3 das exportações brasileiras. Então, quer dizer, a situação que o governo vive agora, no seu relacionamento com Pequim, é preocupante, tem muitas coisas que devem ser melhoradas, mas ela não é ainda uma situação de conflito aberto, de retaliações. É muito mais essa necessidade mesmo da China de que, nesse momento, há outras prioridades que não o Brasil. E o Brasil falhou em ter se estabelecido como uma prioridade para a China na obtenção das vacinas e desses insumos médicos necessários para o combate à pandemia.
Foi a primeira vez que o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reuniu por videoconferência. O encontro seria em julho em São Petersburgo, na Rússia, mas foi adiado por causa da pandemia. A presidência dos BRICS tem duração de 1 ano e é rotativa. Agora foi transferida da Rússia para a Índia. Agora, Maurício, a gente está falando aí dos países que produzem vacina hoje no mundo, né, em larga escala. China, Índia e Rússia. Todos países que fazem parte do grupo dos BRICS. E o Brasil já deu prioridade a esse grupo em governos anteriores na sua diplomacia, hoje não mais. Foi um erro estratégico? Sem sombra de dúvida. Quer dizer, o modo como os BRICS foram relegados para terceiro plano na diplomacia brasileira e até o governo tentou utilizá-lo para coisas que não são muito a sua área, como combate ao crime organizado, isso se mostrou um erro muito grave. Se o Brasil tivesse apostado nos BRICS, tivesse desenvolvido melhor essas relações com a China, com a Índia, o resultado agora poderia ter sido diferente. Não é que seria automaticamente melhor. Os BRICS estão enfrentando uma série de problemas, de dificuldades, inclusive uma piora muito grande na relação da China com a Índia. Mas o Brasil falhou em ter investido nessa relação e apostou em demasia, de maneira errada, numa relação preferencial com Donald Trump. E simplesmente o governo americano enfrentou o seu próprio drama humanitário na pandemia, já são mais de 400 mil mortos, uma crise política muito intensa também, que marcou aí a derrota do Donald Trump, a sua saída da presidência, e do ponto de vista da diplomacia brasileira, essa relação bilateral com os Estados Unidos acabou não resultando em grandes benefícios. No que diz respeito ao combate à pandemia, infelizmente, não trouxe nada de positivo. Professor Maurício Santoro, obrigada pela participação aqui no Ao Ponto mais uma vez. Bom trabalho aí. Muito obrigado, professor. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Um bom trabalho. Embaixador Marcos Caramuru, a partir de agora, o que a gente tem em relação a insumos que o Brasil tanto necessita, o mundo necessita da China, insumos para vacinação? O presidente Jair Bolsonaro começa a fazer movimentos no campo diplomático com o objetivo de tentar falar com o seu parte na China, o presidente Xi Jinping. O quanto que isso é efetivo, considerando todo esse passado, esses últimos meses de relações tão tensas entre os dois países? Olha, conversas presidenciais normalmente são programadas. Elas não são feitas assim apenas em situações de crise. Elas envolvem uma agenda. Elas podem ser úteis, podem não ser, desde que estejam bem preparadas. Mas o que é mais importante é você manter relações correntes, um diálogo corrente com os países, em todos os níveis, no nível presidencial e nos demais níveis. Os presidentes se encontram naturalmente, porque eles vão às reuniões do G20, vão às reuniões do BRICS, às reuniões bilaterais, mas os assuntos normalmente não precisam chegar a esse nível. Quando eles chegam a esse nível para uma solução, é porque as coisas efetivamente não vão muito bem. E se não vão muito bem, muitas vezes os presidentes não se expõem para as soluções, porque precisamente os presidentes querem que as coisas sejam resolvidas e não apenas tratar dos problemas. Agora, embaixador, numa negociação desse porte, tão importante para o Brasil, cabe colocar cartas na mesa, oferecer, por exemplo, alguma coisa em troca? A gente sabe que a China tem um interesse muito grande, por exemplo, no leilão do 5G. As negociações chegam a esse nível de detalhamento ou não? Não acredito que isso seja necessário. Definitivamente não acredito. Em primeiro lugar, eu não sei qual é o conteúdo exato dessas negociações. Você está supondo que existirão negociações, né? Eu acho que todo esse problema, na minha avaliação, padeceu primeiro de uma falta de diagnóstico. Né? Onde estava o problema? O problema estava na capacidade de produção das empresas, o problema estava nos termos de comercialização da substância utilizada para as vacinas, ou o problema estava na burocracia chinesa, que criou mecanismos novos para a exportação de itens médicos. Né? Primeiro você precisa saber fazer um diagnóstico de onde está a questão e depois tentar resolvê-la. Eu não sei se neste momento estão existindo negociações porque já foi identificado a origem do problema e o conteúdo do que pode ser conversado com a China. Mas acredito pouco provável que
num tema como esse, se deu uma negociação na base de uma barganha. Eu lhe dou uma vacina, você me dá alguma coisa em troca. E aí, nesse contexto, o que a gente consegue observar no noticiário? O governo brasileiro lançando mão, por exemplo, da ministra da Agricultura, do ministro das Comunicações, que tratam da pauta bilateral de uma forma bastante efetiva e prática. E a gente vê a ausência justamente do nosso chanceler, do ministro Ernesto Araújo. Não há nenhum problema político na relação com a China. Queria reiterar, nós temos uma relação madura, construtiva, muito correta, tranquila com a China. Nós vemos isso refletido de várias maneiras. Eu acho que é importante ver o que é concreto na relação. O quanto que a ausência ou o enfraquecimento dessa peça acaba também prejudicando a gente nas outras negociações que são fundamentais tanto para o Brasil quanto para a China. Eu acho que o chanceler tomou a decisão deliberada de ter uma visão crítica da China e dos chineses e ter uma posição muito ácida em relação à atuação do embaixador da China no Brasil. Normalmente os diplomatas buscam os entendimentos e não os desentendimentos. Mas eu acho que nesse contexto as ações anteriores dele fizeram com que a sua presença agora tivesse pouco valor adicionado. O que o governo procura? Procura pessoas que possam estabelecer pontes com a China, ou que já tenham estabelecido pontes com a China. É o correto? Acho que sim. Mas o que é verdadeiramente correto é você ter permanentemente pontes de contato com os chineses. Mas eu queria fazer uma observação. Tanto quanto eu saiba, a embaixada tem estado bastante envolvida. E tem a embaixada nossa em Pequim tem estado bastante envolvida e tem procurado valer-se de todos os meios possíveis para resolver essa questão. Embaixador, como é que o Brasil é hoje visto pela China e pela comunidade internacional na sua avaliação e nas conversas que o senhor mantém? Olha, eu acho que o Brasil fez uma opção por uma política externa ideológica. E eu acho que, antes de tudo, a visão que se tem do Brasil é essa. É um país que passará a ver todos os temas a partir de uma perspectiva ideológica. A segunda coisa é que, dentro dessa opção ideológica, houve a opção de seguir muito diretamente o que era feito pela administração Trump. Ou seja, com isso nós perdemos um pouco da nossa individualidade, da nossa capacidade de ter posições próprias sobre os temas, porque as nossas posições acabaram sendo, ao longo dos últimos 2 anos, identificadas com 2 anos e pouco, identificadas com as posições americanas. A África do Sul e a Índia apresentaram um pedido ao Conselho de Propriedade Intelectual da Organização Mundial do Comércio para suspender temporariamente os direitos de patentes de insumos e equipamentos médicos para combater a Covid. Mas a União Europeia e países como Suíça, Japão e os Estados Unidos foram contra. Como é preciso consenso entre os países, a proposta já não seria aprovada. Mesmo assim, o Brasil se alinhou aos Estados Unidos. Então eu acho que, neste momento, a comunidade internacional nos vê como um país que tem um pensamento ou um posicionamento atrelado a um outro país. A verdade é que o Trump não está mais no poder. Então nós vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Mas eu tenho visto nos discursos da política externa brasileira, nas posições tomadas, a ideia de que o nosso papel principal é defender a liberdade nos países. Nós temos uma posição claramente ideológica. Quando a política externa, ela tem um aspecto muito prático, né? Ela trata das relações entre os países. E as relações são relações políticas, econômicas, comerciais, culturais, esportivas, enfim. As relações entre os países têm aspectos práticos. E eu não vejo esses aspectos práticos presentes no discurso da nossa chancelaria. Nessa escolha, ideológica que foi feita, existem ferramentas, instrumentos que poderiam eventualmente melhorar a relação, seja com a Índia, seja com a China ou com demais países, eventualmente não alinhados, inclusive com os Estados Unidos. Tem como conciliar as duas coisas? Olha, a diplomacia fosse construção permanente, né? É como a relação entre os estados, é como a relação entre as pessoas, né?
você vai construindo, você vai fazendo amigos, você vai encontrando pontos em comum, você vai fazendo projetos comuns, né? Esse é o esforço permanente da diplomacia. E eu acho que toda e qualquer ação diplomática tem que estar montada sobre essas ideias. Embaixador, considerando que a partir de agora o Brasil passe a adotar uma política mais pragmática, menos ideológica, na relação, por exemplo, com parceiros como a China, o quanto que esse nosso retrospecto continuará afetando as ações no futuro? Olha, os países, enfim, são o resultado da sua história, né? Como as pessoas também são resultados das suas posturas, dos seus posicionamentos, da sua história. Mas eu acho que é sempre possível construir alguma coisa positiva, né? Mesmo países que estiveram em guerra são capazes de construir relações positivas ao longo do tempo. Eu acho que é uma questão de enfoque, é uma questão do Brasil demonstrar aos parceiros que está disposto a construir pontos positivos e não está disposto a perder tempo com temas menores, com posições menores, com agressões menores, com brincadeiras, com acusações que não fazem sentido, não é? É bom ser pária. E este pária aqui, este Brasil, esta política externa do povo brasileiro, esta política externa severina, digamos assim, tem conseguido resultados. Eu acho que um pouco de seriedade, o desejo de construir um futuro comum, eu acho que são ingredientes necessários. Esses países, a China, a Índia, o Brasil, têm uma relação antiga e têm vínculos muito próximos. Basta você lembrar do BRICS, né? Tanto a China quanto a Índia são membros do BRICS como o Brasil. E com a China nós temos um passado de relação comercial, amplos investimentos chineses no Brasil e temos um futuro. O que eu tenho a impressão é que a diplomacia tem que se voltar para esses temas mais objetivos, mais reais do relacionamento, e não para temas puramente ideológicos ou que não têm uma conexão direta com a realidade. E vale lembrar, né, embaixador, como o senhor bem lembrou, que a Embaixada do Brasil na China está muito atuante, que o Brasil tem um corpo diplomático de carreira profissional e muito respeitado no mundo, né? Apesar desse mau momento da nossa diplomacia, tradicionalmente a diplomacia brasileira é muito respeitada, né? Porque o Brasil é um país que não tem problemas de fronteira, né? Então ele normalmente não tem posições de princípio sobre temas políticos associados a problemas que ele tenha diretamente. O país tem um grau de liberdade muito elevado para avaliar cada um dos temas internacionais pelo seu próprio mérito e tomar posições, né? E é disso que resulta o respeito às posições brasileiras. E o segundo tem a ver com o fato de que nós tivemos ao longo de muitas e muitas décadas preocupação de criar um serviço diplomático de qualidade, competente, intelectualmente bem informado e com uma boa compreensão da diplomacia e da atividade diplomática. Os diplomatas brasileiros são respeitados, mas os diplomatas brasileiros eles operam no longuíssimo prazo, né? Eles olham o Brasil com uma visão de muito longo prazo, como foi o passado, como é o futuro, o que é estável e o que nos projeta como um país estável. O que eu vejo de problema nos últimos anos é um pouco essa visão de que a motivação é uma motivação do momento, é uma motivação muito orientada por uma visão muito específica que se tem agora das relações internacionais. E isso destrói, de alguma forma, toda a tradição da diplomacia brasileira. Embaixador, para a gente encerrar, naturalmente o senhor não tem bola de cristal, mas pelas conversas que o senhor mantém, acredita que esse impasse sobre os insumos pode vir a ser resolvido rapidamente? Pode, eu acho que sim, que pode. Eu acho que no caso da Coronavac, no caso da vacina da Sinovac, é mais fácil até, porque eu acho que há uma relação sólida entre o Butantan e a Sinovac, a empresa, e porque há uma relação em que só há os dois atores envolvidos, só há o Butantan e a Sinovac. E eu acho que, e também porque o Estado de São Paulo tem uma boa representação na China, na Invest São Paulo. Quanto à questão da AstraZeneca e da Fiocruz,
Eu acho que ela é mais complexa, primeiro porque há 3 atores envolvidos, né? A própria Fiocruz, a AstraZeneca e essa empresa de Wuxi, que produz a vacina. Então já é em si a questão mais complexa. Mas pelo que eu tenho sabido, mais recentemente, então, há conversas em curso. E eu acho que essas conversas em curso podem se resolver. Eu não acredito numa posição chinesa de retaliação ao Brasil. Não acho que isso jamais tenha passado pela cabeça dos chineses. Mas acredito muito no fato de que nós deixamos de construir as pontes e nós deixamos de valorizar aqueles que estão envolvidos nessas pontes, como, por exemplo, o embaixador da China. E eu acho que esse passa a ser um problema. Quando você tem questões com outros países, você tem que usar as pontes que você constrói ao longo do tempo. Agora, se você não as construiu, aí é difícil, né? Ou seja, eu não acredito na retaliação, mas acredito que houve falta dessas pontes. Embaixador Marcos Caramuru, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, embaixador. Um abraço e bom trabalho. Obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.